E aí, galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula, né, de ciências. Agora a gente vai falar sobre uma temática que é, assim, apesar de ser um pouquinho complexa, mas é do cotidiano, né? Acredito que você já tenha escutado falar em algum noticiário, por exemplo, e em algum outro local no nosso dia a dia, sempre é muito tocado, certo? Então, bora-se embora. Vamos aí para mais essa aula, beleza? Simbora. A temática da aula de hoje é essa: matriz energética e desenvolvimento sustentável, tá? Quando a gente fala em matriz energética, a gente está falando de tudo aquilo que é utilizado no nosso país, por exemplo, para como forma de energia, certo? Então, quando eu falo em matriz energética, eu não estou falando só em energia elétrica, eu estou falando em tudo. Por exemplo, o combustível que é utilizado no carro, nos automóveis, no ônibus, no avião, por exemplo. Isso daí também faz parte da matriz energética. E quando eu falo em desenvolvimento sustentável, é exatamente pensar em se desenvolver, mas de forma que não agrida tanto assim o meio ambiente, né? Para que assim a gente possa prolongar por mais tempo aí essas riquezas, né? Para as próximas gerações. Então, bora lá. Um cenário que merece atenção é exatamente o cenário atual, né? Em que a gente tem se desenvolvido, mas às custas da destruição do nosso planeta, conforme a gente pode, né, ver os noticiários aí tantos e mesmo no nosso cotidiano, né? Por exemplo, aqui na cidade de Maceió, a gente tem o problema aqui do bairro do Pinheiro, Bebedouro, né, que foi provocado exatamente por conta de uma extração de minérios, né? E tem também os diversos riachos, lagoas poluídas, praias poluídas também. Tá? Então a gente vê isso bem no nosso cotidiano mesmo. A produção de energia, né, para a atividade humana, ela sempre teve grande atenção e é muito importante que se fale isso, né, até porque para que realmente haja esse desenvolvimento dos países, das populações como um todo, se faz necessário que também tenha esses mecanismos de produção de energia e se a gente for tomar por base a quantidade de habitantes de cada país, quanto mais gente tiver, mais demanda, né, a esforços na produção de energia. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem cerca de 209 milhões de habitantes. Acredito que isso já tem até mais, tá? Que isso daqui é de 2010, salvo engano, tá? 209. Enquanto que na China eles têm 1.394 bilhões, tá? Então eles têm bem mais que a gente, então também vai demandar uma quantidade maior de energia, tanto de transporte como da própria energia elétrica, tá, gente? E também a produção de alimentos, que também é um tipo de energia, que é energia química, certo? Então bora lá. A teoria malthusiana ela vai exatamente tentar explicar um pouquinho dessa questão da produção de energia. Essa teoria foi proposta por Thomas Robert Malthus, que disse o seguinte, que o crescimento populacional ocorre de maneira que a população cresce em progressão geométrica, PG, enquanto que a produção de alimentos em progressão aritmética. Não precisa ser o gênio da matemática para entender isso, tá, gente? O que ele quer dizer? Enquanto o crescimento populacional ele cresce dobrando, né? Por exemplo, dois indivíduos formam quatro, quatro formam oito, oito formam 16 e assim vai crescendo em progressão geométrica, né? Vai crescendo de forma dobrada, muito rápida. A produção de alimentos não segue esse parâmetro, ela vai de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, então ela tem um crescimento mais linear e não aos saltos, certo? Conclusão, não haverá alimento suficiente para abastecer a população. A solução proposta por Malthus na época foi a postura de abstinência sexual para diminuir a natalidade. Alguns países, como a China, tiveram esse controle de natalidade, certo? Outros, como o Brasil, não têm basicamente isso. A gente vai ver aí na segunda parte da aula um pouquinho mais sobre matriz energética.